Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o patrono do Colégio Dom Aguirre e também da Uniso, Dom Aguirre. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o assessor especial da reitoria da Universidade de Sorocaba, professor Aldo Vanucci. Professor Aldo, muito obrigado pela presença do senhor. Aí nós vamos colocar para o telespectador a sua proximidade com o Dom Aguirre e vamos já começar a adiantar um assunto. O professor Aldo está escrevendo um livro sobre o nosso patrono. Professor Aldo, inicialmente, a sua formação e a sua proximidade com o Dom Aguirre começa na igreja. De que forma? Começa como coroinha da catedral, ali com 9 anos de idade, morando na rua Padre Luiz, praticamente atrás da catedral, e de família rigorosamente católica, e a possibilidade de ajudar ali na igreja foi enorme e era gostoso. Coroinha antigamente era uma festa, e era tudo em latim naquele tempo. Mas com 9 anos, evidentemente, eu não sabia o latim, mas mais ou menos fui aprendendo, papagueando as respostas mais rápidas, né? E, além de ajudar na missa, havia aquela possibilidade de ir atrás da igreja ou atrás do altar-mor, às vezes, depois da missa, pegar o finzinho do vinho que sobrou da galheta da missa. Aí, esse momento da história, Dom Aguirre já estava em Sorocaba, ele tinha acabado de chegar de Sorocaba e ele foi nomeado o primeiro bispo da cidade. Como é que era a cidade sem ter um bispo? Sorocaba pertencia a qual província ou a qual determinação da igreja? Quem era o bispo responsável pela cidade? Ótima pergunta. Dom Aguirre veio para Sorocaba como o primeiro bispo em 1924. Tomou posse no dia 1º de janeiro de 25, logo depois da chegada da Santa, da Aparecidinha na Catedral. Ele entrou junto com esse cortejo. E antes de ele chegar, Sorocaba pertencia à diocese de Botucatu. O bispo de Botucatu era Dom Lúcio Antunes de Souza. E a diocese era enorme, né? Desmembrada de Botucatu, a diocese de Sorocaba continuava muito grande e até a fronteira do Paraná, lá perto de Itararé. Agora, quando Dom Lúcio, é ele quem dá posse a Dom Aguirre em Sorocaba? Ele esteve nesse momento, nesse 1º de janeiro de 1924? Não, Dom Lúcio não esteve, mas esteve o arcebispo de São Paulo, que era Dom Duarte Leopoldo Silva. E a festa foi toda muito celebrada, a recepção a Dom Aguirre e ao arcebispo na estação ferroviária foi imensa, com banda, com discursos, e depois o cortejo subindo da estação ferroviária até a praça da atual catedral. Agora, Dom José Carlos de Aguirre, ele vem da onde? Qual é a formação teológica dele? Dom Aguirre nasceu onde hoje é Itirapina, no centro do estado de São Paulo, mas naquela altura não era nem cidade. Ele nasceu na Fazenda Paraíso, que hoje integra o município de Tirapina. E nasceu em 1880. E depois a família mudou para São Paulo, para São Carlos, São Paulo, e ele entrou no seminário de São Paulo, ali na Avenida da Luz, ali que ele se formou. Foi padre trabalhando como auxiliar, coadjutor em Santa Cecília, e foi vigário depois no Belém. E do Belém ele foi nomeado pároco de Bragança, que naquele tempo não era paulista, era só Bragança. E foi ali que ele foi colhido e escolhido para bispo de Sorocaba. Ele tinha 44 anos, senhor. Não era novo para ser bispo? Não, naquela altura até que não muito, não era mais ou menos a idade bispável, digamos assim. Hoje mudou um pouco essa faixa etária? Não, hoje Continua é nessa daí faixa? para cima, de 40, 45, 50, por aí. Agora, a partir do momento que o senhor falou desta festa,
O senhor, nesse momento em que ele toma posse, o senhor estava com quantos anos? Não, eu não era vivo O ainda. senhor nasceu quando? Então vamos até localizar aqui. Eu nasci em 28. Tá, isso nós estamos falando em 25, tá? Para poder o telespectador localizar, que senão o professor Aldo foi buscar ele já na ferrovia, não foi? Não foi. Agora, a partir do momento dessa festa, o senhor foi buscar esses dados, essa história, de que forma para poder fazer o seu livro? Bom, como eu convivi com o Dom Aguirre desde os 9, 10 anos de idade, evidentemente, e depois entrei no seminário menor São Carlos Borromeu. Então, estamos falando, quando o senhor começou a conviver com o Dom Aguirre, só para a gente localizar de novo, questão de fase, é 34 ou 35, é isso? O senhor nasceu em 1925? 28. 28, tá. Então, falando em 1938. É. Dom Aguirre já estava desde 25 em Sorocaba. Isso. Tá, então ele já estava há 14 anos em Sorocaba quando o senhor teve o primeiro contato com ele. Verdade. Tá. E esse contato foi aumentando sempre mais, porque entrando no seminário... O senhor entrou no seminário com quantos anos? Acho que 11 anos, né? Completei 12 lá dentro. Isso era uma idade praxe naquela época? Era. Naquele tempo era muito comum isso. E o seminário abriu, né? Foi o primeiro ano que ele começou a funcionar, foi em fevereiro de 1940. E os que entraram, os novos alunos, eram poucos, porque alguns vieram do seminário de Botucatu, já estavam mais adiantados no curso, outros vieram do seminário de Pirapora, também já estavam mais adiantados. Então, o seminário de Sorocaba começou com 20 alunos. Desses 20, 8 eram novos, realmente novos, calouros, entrando no primeiro ano. Eu era um deles. Então, outra vez aqui, os pontos históricos para a gente se identificar. Com 9 anos, o senhor começa como coroinha da catedral. Dom Aguirre era o bispo. O bispo, naquela época, diferente do que é hoje, ou não, o senhor vai explicar para o nosso telespectador, ele habitualmente fazia celebração de missa ou era em momentos especiais? Não, Dom Aguirre tinha uma vida sacerdotal, episcopal total, intensa. E a função do bispo, além da celebração, como padre, que ele continua sendo, celebração da missa, ele também crisma, e ele fazia isso toda quinta e todo domingo, na capela dele, porque ele passou a morar na rua 15 de novembro, onde hoje é a sede do Banco do Brasil, a sede principal, e ali havia a casa dele, e do lado direito da casa uma capela que ele mandou construir. Então, celebração da missa, a crisma toda semana, as visitas pastorais, essa é uma incumbência do bispo muito importante. O bispo tem a obrigação de visitar, no mínimo, de 3 em 3 anos, todas as paróquias da sua diocese. E aí a gente já começa a ficar embasbacado de ver a força, a saúde, a persistência dele numa diocese que era enorme, nenhuma estrada asfaltada, todas de poeira, né? E fazendo isso de ônibus, as que estavam à margem da Sorocabana, ele fazia de trem, evidentemente, e raramente de carro. Aliás, ele nunca teve carro, nunca teve um veículo próprio. Apesar de que o senhor uma vez chegou a comentar comigo, e aí para o telespectador é interessante saber, ele recebeu um carro, ele tinha um carro à sua disposição, mas ele não aceitou. Alguns amigos mais próximos, vizinhos e outros de mais dinheiro na cidade não se conformavam, né, de ver Dom Aguirre andando a pé pela cidade, saindo a pé para a estação ferroviária pegar o trem, e resolveram, então, primeira coisa, conseguiram uma equipe, né, um grupo que iam bancar a compra do carro. E antes de comprar a compra do carro, conseguiram até uma placa especial, dessas de autoridade pública, dizendo lá, bispo diocesano, o número não cheguei a saber. E apresentaram até a placa para ele como se fosse um ultimato. Olha, a placa já está pronta, dessa vez o senhor vai aceitar. E mesmo assim ele não aceitou. E o dinheiro que
poderosos tinham amealhado para comprar o carro, foi destinado à obra das vocações sacerdotais, a pedido dele, ou seja, para a construção do seminário de Sorocaba. Então vamos voltar para o seminário. O senhor entra para o seminário com 11 anos. Dom Aguirre, desde que chegou em Sorocaba em 1925, tinha uma preocupação em construir este seminário na cidade que não existia. Por que ele percebeu que havia uma necessidade deste seminário? Antes, como o senhor falou, o seminário era em Botucatu. E Pirapora. Pirapora. Por que ele percebeu que Sorocaba necessitava e era importante ter um seminário próprio? Bom, primeiro porque era e é obrigação de todo bispo ter o seu seminário próprio ou algum seminário vizinho que sirva para a diocese. E ele, por outro lado, pessoalmente, ele sempre teve uma tendência, quase diria um carisma, para a vocação de padre e a busca da formação sacerdotal. Isso ele revelou sempre, basta dizer que uma das grandes devoções dele era São Carlos Borromeu, que foi arcebispo de Milão e cuja preocupação principal foi justamente essa. São Carlos Borromeu era um homem do século XVI, logo depois do Concílio de Trento, que foi desenvolvido e completado precisamente por essa preocupação máxima, a formação do padre, porque naqueles tempos havia uma decadência clerical impressionante. Então, Dom Aguirre procurou cumprir o mandato do Vaticano, o seminário próprio, e segundo, procurou realizar o sonho da vida dele, que era cuidar com todo carinho da formação sacerdotal desde o berço, desde o ninho, desde o seminário menor. Aí ele vai começando a obra em Sorocaba, desde que quando ele chega, ele toma pé da situação. Esse seminário é inaugurado praticamente 15 anos depois de que ele está na cidade, é isso? Em 1939, novembro de 39, 40, começa a funcionar. Aí ele veio para Sorocaba em 1925, que ele toma posse de 1º de janeiro de 2025, praticamente 15 anos. Neste seminário, a estrutura dele, que a gente inclusive está vendo algumas fotos antigas da construção do seminário, que foi tema também na minha dissertação de mestrado em Comunicação e Cultura aqui da Uniso. Nessas fotos do seminário, da construção do seminário, Dom Aguirre, ele tem uma atuação, inclusive ele aparece nas imagens, de forma perseverante. Ele ia com qualquer dono de casa que vê a casa levantando, todos os dias ou praticamente toda semana na obra. Como é que era isso? É impressionante esse dado, porque a distância entre a casa dele na Rua 15 e o seminário, para uma pessoa, para um adulto já com alguma idade, não é muito fácil. Ele fazia isso a pé ou de ônibus. E de batina preta. E de batina preta, totalmente. Com muita simplicidade, sem todos aqueles paramentos episcopais, evidentemente, pegava o ônibus na frente e descia na Praça 9 de Julho. Agora, é importante lembrar, Fernando, que o seminário, né, Eugênio Salerno, naquele tempo foi aberta a Avenida Eugênio Salerno para a construção do Estadão e, logo depois, para a construção do seminário. E o seminário numa área enorme que ele havia ganho de uma família, de um grande industrial de Sorocaba, o Spears, casado com Dona Rosália. Esse casal, é interessante lembrar isso. Ele, o marido, era anglicano. Anglicano é alguém que não é católico, é cristão, mas é, digamos assim, evangélico. Mas era uma pessoa de muito respeito e de muita amizade com o Dom Aguirre. Os dois se conversavam, se visitavam, e eles doaram, esse casal doou a Dom Aguirre uma área enorme. Para você ter ideia, e o telespectador, essa área pegava a Rua 7 de Setembro, ali da Praça 9 de Julho, até Arthur Gomes. Arthur Gomes descia até a Rua Pernambuco. Subia essa Rua Pernambuco até Eugênio Salerno, e da Eugênio Salerno, na esquina Pernambuco, ia até a 9 de Julho. Um
quadrilátero enorme. Hoje é evidente, o seminário está lá, mas o resto é o Clube Ipanema e muitas residências. Isso foi doado depois, posteriormente, vendido, a igreja Não, vendeu? a outra parte foi gradualmente vendida até para a sustentação do seminário. A construção do seminário foi uma epopeia, né? Uma dificuldade enorme. Dom Aguirre ia não só ver a construção, mas ia a todas as paróquias, literalmente, ele escreve isso, pedindo esmola de todos. E é bom insistir, ele pedia esmola especialmente dos pobres. Esse é um dado muito bonito. Ele recebeu doação de gente rica, inclusive essa grande área, esse terreno, mas ele contava mais mesmo no dia a dia, era com aquela esmolinha que caía pouco a pouco, e o seminário foi sendo construído, ele visitando as obras, ajudado muito por aquela figura espetacular de padre, o padre André Pieroni, que pegava no material, na pá, no carrinho de mão, e mais do que isso, ia atrás também de doações de madeira, de tijolos, de cimento, nesse ponto se valendo do nome de Dom Aguirre. Essa é uma nota importante. O prestígio de Dom Aguirre atravessava qualquer parede, qualquer porta. A Sorocabana não cobrava frete, a Votorantim doava pedra, cimento, e outras grandes empresas ajudavam. Mas ele tinha que persistir e, finalmente, o seminário foi inaugurado em 40, mas só ficou pronto totalmente, isso que a gente tem hoje lá no Eugênio Salerno, esse patrimônio arquitetônico, histórico tão grande, isso só se completou em 1952. Então, depois de pronto, mais 12 anos de obra. Mais 12 anos para ir completando, até inauguração da igreja, tudo com muitos pormenores estudados e propostos e realizados graças a Dom Aguirre. Sempre com o nome de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua a história de Dom Aguirre, o patrono da Universidade de Sorocaba e também do colégio que tem o seu nome. Voltamos já.